Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um anime específico que é bem curioso o meu caso com ele, mas o nome é Soul Eater e vai acabar sendo uma recomendação basicamente, ao mesmo tempo que é uma review sobre o anime em geral. Eu não vou dar muito spoiler, na verdade eu acho que eu não vou dar quase nenhum spoiler, além de no máximo informações sobre o final dele e porque tem algumas mudanças em relação ao mangá, eu acho que a maioria já sabe, mas enfim. Bom, Soul Eater é um anime de 51 episódios e ele é feito pela Bones, um estúdio que todo mundo deve conhecer porque ele é muito conceituado por ter animações incríveis no geral, dificilmente decepcionando também na qualidade do anime que eles animam. Então ele já tem uma boa base. Na época, Soul Eater foi talvez um dos primeiros relevantes que eles fizeram, justamente depois de Fullmetal Clássico. Mas, cara, a animação de Soul Eater é realmente muito boa. Talvez seja a minha favorita do Bones, inclusive, porque eu acho o estilo de animação perfeito para o anime. Eu acho que eles investiram pra caramba na animação e ficou muito bem feita, tanto na coreografia das lutas por parte da direção, e como nela no geral. As lutas ficaram muito bem animadas, os momentos cômicos eram fluidos, não perdiam sua qualidade, sua consistência, entre aspas, ao mesmo tempo. Então, no geral, ele sempre se manteve consistente na animação e na direção também. Então, a Bones fez um ótimo trabalho, deixou o anime muito mais divertido e com um estúdio inferior, sem dúvidas, seria totalmente prejudicado. Então, um dos pontos mais positivos ao meu ver de Soul Eater é justamente a produção e a direção que melhoraram muito a experiência. Bom, Soul Eater também tem outras qualidades, fora a produção e direção, obviamente, que são o seu elenco. O elenco de Soul Eater é sem dúvidas completo em tudo que ele precisa ser. Eles não são necessariamente aprofundados e necessariamente desenvolvidos, mas a relação deles é sim desenvolvida, é sim trabalhada e ela é muito boa nesse quesito, porque ela, claro, a relação geral do elenco principal, dos heróis entre aspas, é muito boa, cara. Ela é muito pouco superficial. Eles realmente parecem ser humanos de certa forma, mesmo com todas as misticidades do mundo de Twitter, porque é muito natural. É tudo muito vivo, é tudo muito agitado, combina perfeitamente com cada um. E ainda assim, eles conseguem manter as suas personalidades originais, mesmo que em geral a relação deles seja a mesma no grande parte dos momentos. As duplas em específico também são muito boas individualmente, as duplas separadas. Eu gosto muito de cada uma. Eu acho que cada uma tem a sua essência, a simetria lá, a obsessão da simetria do Kid é sensacional e como as outras duas agem com isso é incrível. Eles combinam muito bem. E cara, o que falar da Maka e do Evans, né, do Soul? Cara, eles são incríveis, eles são incrivelmente bem. A relação deles é muito. Tem muita química, é muito bem feita, é muito natural e é muito da hora de se acompanhar. É muito divertida, é muito engraçada. E ela é a mais trabalhada sem dúvidas. E no final resulta em uma coerência, de certa forma, que poderia não conter no anime por causa de outros motivos, mas eu falo sobre eles depois. Ok, eu também gosto dos vilões, eu acho que os vilões são bem interessantes na verdade. A Medusa é uma vilã super interessante e ela faz um bom papel de agente duplo, eu gosto bastante dela. E não fica óbvio esse papel dela ao mesmo tempo que fica, e aí você não sabe como interpretar. Então isso é bem interessante. Mas o anime, isso dura pouco no anime, então não é tão destacado assim, mas enfim. Outro personagem que eu gosto muito, que eu esqueci o nome, é a Crona. A Crona. Cara, eu gosto muito dessa personagem por causa do envolvimento dela com a Maka. É muito bom. Eu realmente gostei desse trabalho que eles fizeram. O personagem se tem uma essência, tem uma temática muito interessante pro psicológico dela e para ser desenvolvido. E é realmente desenvolvido de maneira muito boa, até mesmo na reta final. Então acho que no geral o Soul Eater realmente o maior destaque sem dúvidas é os personagens, são os personagens do caso, porque eles também, além de serem bem feitos, trazem consigo só uma comédia muito boa e que não se torna enjoativa em nenhum momento. O anime sabe dividir quando ser sério, entre aspas, porque ele é bem escrachado, e ao mesmo tempo ele sabe muito bem quando fazer os seus momentos especificamente cômicos. E também juntar os dois e fazer de uma forma interessante, principalmente no início que é onde mais equilibra. Então acho que nisso o Soul Eater acerta bastante. Agora, falando de enredo, ele é bem simples. Ele se trata basicamente de lutas, lutas e lutas. Ele não tem uma complexidade além, porque ele não precisa de uma complexidade. As lutas já são suficientes, a progressão
da sintonia de cada dupla, a progressão da força deles, a progressão dos planos, das estratégias, tudo é muito bom. O máximo que eu destacar do enredo fora as lutas é o Sten, e que ele é muito bem trabalhado no anime, como ele pensa nas coisas, ele é o que pensa, basicamente. Ele pensa muito mais que o normal que os outros, a mesma coisa pra Medusa, que tem esse papel de gente dupla, é bem interessante. Essas são as maiores diferenças do Soul Eater em relação a enredo fora as lutas, então eu acho que isso é muito bem feito e não é enjoativo como poderia ser em outros shonens, porque o anime desde o início ele se propõe a ser isso, passar entretenimento, e ele passa isso com as lutas justamente porque elas são bem feitas e também são coerentes para a obra e não perdem o sentido, até mesmo no final, que inclusive no anime, a partir do episódio 39, vira filha e vai até o 51, que é o último. E no mangá, eu gosto do final do mangá, eu gosto dessa reta do final do mangá, eu acho que é bem coerente também, mas eu prefiro em anime. Eu acho que eu sou um pouco diferente nisso, que a maioria prefere o mangá, eu prefiro o anime. Eu acho ele muito mais interessante. Fora a produção e direção, eu acho que o final em si, a conclusão, o desfecho é mais da hora, mesmo que ele seja mais forçadinho, mais clichê de certa forma, porque envolve muito essa parada de coragem e de confiar nos seus amigos, basicamente, algo bem padrão, parecido com isso. É meio previsível, mas é interessante ainda, porque ele não faz muito sentido com toda a questão de alma, etc, que Twitter trabalha, mesmo que relativamente pouco, eu acho bem interessante. E acaba sendo um bom drama de certa forma pro final, junto com ótimas lutas, então no geral eu acho que o final em anime também é bom, e ele tem as suas exclusividades, né? Em relação ao mangá, eu acho que ficou bem interessante essa mudança. Óbvio que eu gostaria de ver o final do mangá adaptado em um remake, mas querendo ou não, isso não vejo tanta necessidade assim como em outros casos. Então, no geral é basicamente isso que eu penso. Eu acho que ele é um anime muito divertido e ele cumpre o que propõe, além do que, acima da média basicamente. Eu tenho um 9 pra ele, e o meu caso com ele é um pouco curioso, como eu falei no início, porque eu odiava o Twitter. Eu dropei ele no episódio 6, porque eu odiei os episódios iniciais, a comédia era tão presente que me irritou, eu não parecia ir pra lugar nenhum. E aí depois eu voltei a assistir, gostei relativamente, no ano passado eu dei um 6, mas aí esse ano eu fui rever com outros olhos e meu Deus, cara, eu favoritei o anime, porque é muito bom quando você revê um anime com outros traços de outra visão. Essa é a palavra certa. Com outra visão você consegue pegar coisas que você não pegou no início. Eu acho que a diversão do Twitter é o que realmente mais importa. É a mesma coisa que eu falei lá no meu vídeo de Gurren Lagann. Gurren Lagann é muito mais experiência do que necessariamente coerência do enredo e essas coisas. E isso não é realmente um problema. Então, eu acho que Soul Eater cumpre bem isso e já é o suficiente para ser um ótimo anime. E eu recomendo a todos que assistam, porque ele é muito excêntrico e único, realmente ele é muito único a qualquer outra coisa que eu já vi, justamente por seu universo, pelo design dos seus personagens, a estética no geral é linda, então realmente é um anime que eu recomendo bastante. Esse foi o vídeo, espero ter gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar para os amigos, se inscrever no canal e é isso, tchau, até o próximo vídeo, fui!